Vocês estão vendo a tela inteira aí? Sim. Sim? Ok, beleza. Tá. Então, eu só queria iniciar com vocês com esse pensamento. Sempre eu vou trazer algum pensamentozinho desse tipo, não é nada de coach motivacional, mas eu acho que é perfeito para a gente pensar no propósito do projeto, né? Eu tenho certeza que, de fato, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode conseguir mudar o mundo de algumas pessoas. E são pessoas que provavelmente não teriam outra oportunidade de estudar, de chegar ao ensino superior, sem ser por iniciativas como a do nosso projeto, tá? Então, tenham isso em mente quando estiverem trabalhando no projeto e se dedicando mesmo, para além da certificação das horas, pensar nesse engajamento com uma causa que é social, né? Então, aqui estão os 2 materiais de hoje. Eu acho que eu não mandei esse material para vocês no grupo, mas eu vou mandar. Ele é importante para vocês conhecerem também. E até para estudos futuros também, né? Não é só para conhecer agora nesse momento. Então, para a gente entender exatamente o que é essa matriz de correção. Nossa, ficou tão para cima isso? Será que se eu reduzir? Perfeito, pronto. Ai, que ódio! Espera aí, gente. Lá vou eu abrir de novo o negócio, porque eu fechei sem querer. Pronto, agora deu. Então, a matriz de correção das redações do Enem avalia 5 competências. Que competências são essas? A competência 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E ela distribui 200 pontos para cada uma dessas competências. A competência 1 é a que nós vamos discutir hoje, vamos procurar atribuir notas nas redações que temos em mãos aqui, tá? Então, essa competência 1 tem esse princípio aqui. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que ele está chamando de modalidade escrita formal da língua portuguesa? Que não pode nada informal? Não é bem assim. O grau de informalidade é que está em xeque aí, né? Não pode ser completamente informal. Pode haver alguma outra coisa que aproxime da informalidade, um ou outro vocábulo, tudo bem, mas a redação inteira, né, com estruturas sintáticas e escolhas de palavras muito próximas à oralidade, é considerado, então, informal, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse nosso encontro de hoje? Primeiro, discutir a competência 1. Depois, nós vamos avaliar os critérios entre a menor e a maior pontuação. Então, dentro daquela gradezinha, né? Dentro dessa grade aqui, que é a competência 1, nós vamos ter alguns critérios que vão ranquear entre o menor ponto e o maior ponto, né? Que vai do 0 ao 200. Aí vamos avaliar os critérios, então, entre essa menor pontuação e a maior pontuação, e por fim a gente vai fazer os testes. O que são os testes? Nós vamos pegar essas redações que vocês têm em mãos, e em grupos vocês vão definir qual nota vocês atribuiriam a ela.
Aí, isso enquanto dou uma meia horinha para vocês discutirem isso no grupo, aí a gente vem para a apresentação de cada grupo, expondo o seu ponto de vista do porquê aquela nota, você atribuiu aquela nota. Beleza? Tudo bem, gente? Sim. Beleza. Tá, então como é que é feita a correção de redações do Enem? Primeiro, você tem uma banca que passou por um processo de capacitação bem mais intenso do que esse que nós vamos fazer. São muitos encontros, tá? E um estudo bastante intenso também. Nós não temos tempo de fazer isso desse jeito. E também não sei se fazendo do jeitinho que eles fazem no Enem, se os corretores estariam dispostos a participar, né? Então, tem essa questão também. Aí são comparadas as notas que os avaliadores 1 e 2, por exemplo, deu em cada competência. Se houve discrepância, entra um terceiro avaliador em cena, né? Se a discrepância continua, aí vai para a banca. Uma banca de 3 professores, normalmente com doutorado. Se não houve discrepância nenhuma após a correção do avaliador 1 e 2, então, de cada avaliador se somam as 5 notas referentes às competências. E aí é feita a média aritmética do resultado dessas duas somas. Então, vamos supor que a corretora Vanessa, na somatória das 5 competências, a redação que ela corrigiu, a redação X que ela corrigiu, estava dando 740. E o corretor Elton, quando a correção dele deu 700, somando as 5 competências. Aí, o que o sistema faz? Junta, soma esses 700 com 740, 1.440, dividido por 2, a nota final desse aluno é 720. Por isso que vocês, às vezes, vão encontrar um número assim que fala, nossa, mas não tem 20 pontos, né? É de 40 em 40 lá na tabela. Por que esse aqui sai com 720, por exemplo? É por causa da média aritmética, tá? Bom, mas, afinal de contas, e discrepância? O que é isso? O que é considerado discrepância? Discrepância é uma diferença. E aí é considerado discrepância na correção do Enem quando as notas atribuídas pelos avaliadores diferem em mais de 100 pontos no total. Aí lembra do exemplo que eu dei do Elton e da Vanessa? 740 e 700 são notas diferentes, mas a diferença entre eles não chega nem a 80, que dirá a 100, né? Então, quando as duas redações têm uma diferença de mais de 100 pontos no total, ou então, quando elas têm uma diferença de 80 pontos em qualquer uma das competências, seja na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. Vamos supor que a redação do Elton tivesse dado 700 e da Vanessa deu 780. Ainda, no total, ainda não é mais de 100 pontos. Estava dentro. Mas acontece que esses 80 pontos de diferença foi na competência 3, por exemplo. Foi só naquela competência que a Vanessa desceu muito, subiu muito a mão, ou o Elton que desceu muito, né? Não sei. E aí deu essa diferença. Nesse caso, vai para uma banca, vai para um terceiro avaliador. Esse terceiro avaliador dá a nota dele. Se a nota se aproximar dentro desse parâmetro aqui, da redação da Vanessa ou do Elton, vai ficar valendo aquela redação dos corretores que estiver mais próximo do terceiro avaliador, né? Mas vamos supor que a correção desse terceiro avaliador ficou muito diferente da redação da Vanessa e da redação do Elton. Aí o que acontece? Vai para a banca de corretores. No nosso curso, não vai dar para fazer desse jeito. O máximo que a gente vai conseguir fazer é par cego. Então, a Vanessa e o Elton estão corrigindo, mas a Vanessa não sabe que o Elton está com a mesma redação que ela, tá? E aí, deu discrepância, aí a equipe de professores vai resolver se tem ou não tem mesmo essa discrepância, tá? Eu vou fazer mais ou menos como na Covest, tá? É que, na verdade, na Covest tem mesmo a terceira correção e
aí a banca de corretores faz exatamente como no Enem. Nós não vamos fazer assim porque nós não temos corretores suficientes para isso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós vamos ter, em média, 4 redações por semana. Porque eu consegui chegar a um total de 30 corretores, né? Então, esses 30 corretores vão corrigir, em média, 4 redações. Aí você vai me dizer, mas 30 corretores corrigindo 4 redações dá 120. Exatamente, porque nós temos 60 inscritos. Então, quanto maior o número de corretores, menor é o número de correções. Quanto menor o grupo de corretores, maior é o grupo de correções. Não abro mão do par cego, até porque essa perspectiva também é uma perspectiva que rende, por exemplo, pesquisas futuras, né? Então, não dá para abrir mão dessa forma de corrigir, entenderam? Bom, isso aqui eu já acabei de falar, não preciso mostrar para vocês. Vai ficar mais escrito para quem não acompanhou, né? Então, agora vamos ao que interessa. Afinal de contas, o que é essa competência 1? Essa competência está dividida, como eu falei para vocês, numa grade, e essa grade está aqui. Todos vocês, corretores, vão receber a grade de todas as competências, da 1 até a 5, tá? Eu até vou pegar isso daqui e vou colocar lá no grupo. Oh, Senhor. Para que vocês tenham acesso depois, mais fácil na hora de discutir os seus exemplos, tá? Então, na competência, no primeiro nível, né, que é o nível mais alto, vamos chamar de nível 5, o candidato demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então, é muito pouca coisa. Normalmente são 2 tipos de desvios, tá? Então, o aluno, ele erra, por exemplo, a vírgula, então um problema de pontuação, e ele também tem erros de ortografia. Tá, não vamos falar assim, mas ele escreveu 5 palavras erradas, é mais do que 2 erros. Não, 2 erros da mesma natureza, entende? Então, ortografia é uma natureza de erro, vírgula é outra natureza de erro. Então, vírgula é pontuação, ortografia é outra coisa. Então, vamos supor que ele tenha 1 ou 2 vírgulas erradas, e aí 5 erros ortográficos, inclusive de acentuação, né? Nós vamos colocar isso como 2 desvios, então isso está aceito dentro disso daqui. E só isso e mais nada. Ele tem, inclusive, organização de parágrafos, está muito boa, não tem períodos truncados, então, do ponto de vista da organização sintática, o texto dele está redondinho, tá? Nós vamos ver alguns exemplos de textos que ganharam 200 pontos nessa, 160, 120, quer dizer, o de 200 eu tenho do próprio Enem, e 160, ou foi 120, preciso olhar o relatório da minha filha para ver. Foi também do Enem, porque eu baixei de lá. Aliás, se vocês tiverem, isso que eu acho legal, né? Se vocês tiverem, eu sei que vocês têm, é só entrar lá no espaço do Enem, puderem baixar o espelho da correção que vocês recebem, né? Vocês já viram o espelho da correção de vocês, de quando vocês fizeram o vestibular? O Enem, perdão? Já. Pronto. Eu não sabia que dava para ver. Dá sim. Essa redação que está aí... Eu também não sabia. Já eu acho que dá para acessar todas as edições. Oi?
E eu acho que dá para acessar todas as edições que você fez. Todas as edições, é isso mesmo, Aline, chama Vista Pedagógica. A Aline falou o nome certinho, chama Vista Pedagógica. Você baixa a sua redação, que está em formato TIFF, né, que é um dos formatos de imagem, e você baixa a Vista Pedagógica, que é mais ou menos um relatório da sua correção em PDF. Então, tarefinha para o próximo encontro. Todos vocês vão baixar de todas as edições de Enem que vocês fizeram, tanto a imagem da redação, quanto o relatório. E vão me encaminhar no e-mail para eu já me preparar para a próxima semana do encontro. Amanhã eu quero ver se eu consigo terminar esses slides de hoje e já preparar os da semana que vem, porque se eu deixar para segunda a sexta, tudo fica impossibilitado por conta dos muitos afazeres, né? Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, 160 pontos é aquele que demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. O que é escolha de registro, gente? Se ele se aproxima mais da formalidade ou da informalidade, tá? Com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. 120 pontos é aquele que demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 80 pontos é aquele que demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. Com 40 pontos, é aquela redação que demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. E 0, sim, é possível zerar. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa informação está lá na carteira do participante. Eu copiei tal como está lá, tá? A competência 1 avalia, então, se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que inclui o conhecimento das convenções da escrita, dentre as quais se encontram as regras de ortografia e de acentuação gráfica, regidas pelo atual acordo ortográfico. Além disso, o domínio da modalidade escrita formal será observado na adequação do seu texto, em relação tanto às regras gramaticais, quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Para que você tenha mais clareza, então, a respeito das expectativas em relação a um concluinte do ensino médio, em termos de domínio da modalidade escrita formal, apresentamos a seguir os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador no momento de definir o nível em que seu texto se encontra na competência 1. Então, esse avaliador vai corrigir essa escrita considerando possíveis problemas de construção sintática e a presença de desvios. O que mais pega na correção? Convenções da escrita, ortografia, acentuação, hifenização, essas coisas, né? Também, por exemplo, crase, vírgula é fatal. São os problemas mais recorrentes em redação e que causam a diminuição nessa competência, a diminuição da nota. Problemas gramaticais, concordância, especialmente concordância nominal e verbal e regência, são os que mais são cobrados, né? Embora a regência, alguns admitam a regência popular, em detrimento da regência culta, especialmente quando essa regência popular já estiver cristalizada pelo uso. Um exemplo, o filme que eu te falei, o uso da relativa cortadora, né? O filme que eu te falei está em cartaz. É o filme do qual te falei, porque quem fala de alguma coisa para alguém, né? Então, o filme do qual te falei está em cartaz. Então, você usar a regência, a relativa cortadora, como já é um uso já cristalizado e praticamente substituto daquilo que já chamamos da variante padrão,
ele praticamente já é um padrão hoje, né? Pelos estudos sociolinguísticos, desde o levantamento que o Taralo fez, esse tipo de problema não chega a ser um problema mesmo. Tem outros tipos de regência mais sérios. Alguém levantou a mão? Maicon? Bruno? Fui eu, professora. Sim. Essa questão da regência verbal cristalizada aí. No caso, tem muito problema na utilização do ir, né? Do verbo ir, que as pessoas normalmente utilizam a preposição en. Esse aí não entra no caso do cristalizado, né? Bruno, esse uso já está bastante também, o uso do ir a, ou ir na, né? Ir na tal, mas ele, de uma certa forma, ele é mais estigmatizado do que a relativa cortadora. A relativa cortadora todo mundo usa. Todo mundo, de mamanda caducando, de doutor a analfabeto, a relativa cortadora todo mundo usa, tá? O filme que eu te falei, a menina que eu gosto, o professor que me encontrou no corredor, né? Não, o professor que eu encontrei no corredor. Todos esses usos são menos estigmatizados do que, por exemplo, ir na escola, ir na faculdade, entende? Depende, eu acho que essa coisa da cristalização do uso está ligado muito fortemente também ao grau de prestígio que uma variante tem, né? Se uma variante, e o que determina esse grau de prestígio dessa variante? O tanto de usos disseminados em camadas escolarizadas da população, sem que se sofra estigma, tá? Entendi. De regra geral, para não correr o risco, encontrou um problema de regência e concordância, considera como desvio. Pronto, porque aí, né? Mas eu acho, particularmente, isso é um ponto de vista meu, que nem tudo é levado tão a ferro e fogo assim nessa competência quanto as pessoas imaginam, né? Agora, deixa eu voltar aqui, porque senão eu saí da tela. A escolha do registro, então, excesso de jargão, excesso de gírias, uma gíriazinha lá que ele pega e coloca ainda entre aspas, né, marcando esse espaço, essa fala de que não é algo corriqueiro, e não sei nem se a aspa realmente é o que vai fazer diferença, mas uma única ocorrência desse tipo de coisa não vai realmente também causar um problema. O problema é a redação inteira do cara. Mais parece um texto falado por escrito do que realmente um texto escrito, percebe? Esse é o problema da escolha de registro. E também da escolha vocabular. Tem gente que às vezes quer enfeitar demais e usar palavras difíceis e bonitas, né? E usa uma palavra que não tem nada a ver, o sentido dela não é aquele previsto para o uso que que o candidato pretendeu naquele texto, entende? Então, tem disso também. As pessoas, às vezes, pecam pelo excesso. Então, conhecem umas 2, 3 palavras mais eruditas e saem enfiando essas palavras do quanto é canto, né? Vamos pensar, assim, em alguns cenários possíveis, porque se você voltar lá, olha, você fala, meu Deus, mas como eu vou distinguir o que é um bom domínio de um excelente domínio, de um domínio mediano? Esse aqui, na verdade, o 0 e o 200, são os níveis que eu acho mais tranquilos de se resolver. O que eu acho mais difícil é diferenciar precário de insuficiente e mediano de bom. Como que eu faço para distinguir esses níveis, né? Que são os níveis intermediários entre o top e aquele que é praticamente assim, não consegue escrever um texto que faça sentido nem mesmo com muito esforço da gente. Então, eu acho que esses 2 pontos são os mais delicados na correção. É diferenciar esse desse e esse desse.
Então, tem vários cenários em que a gente pode imaginar os textos que vamos ter em mãos, né? E aí, lá na cartilha, no material de formação, vocês encontram esses cenários descritos. Pode ser que um participante tenha mais dificuldade com a ortografia, ou com regras de concordância, ou ainda com a crase. Mas os períodos dele, né, ele elabora bem os parágrafos dele, ele forma períodos completos, nenhum período ali é truncado, estão corretamente estruturados, não tem falhas na estrutura sintática, mesmo quando não tem uma elaboração mais refinada, né? Mas pode acontecer também de um participante que não tenha facilidade para formar esses períodos, os períodos às vezes são um pouco truncados, ele escorrega na pontuação, e isso realmente compromete a fluidez da leitura do texto dele. Por outro lado, ele tem facilidade de ortografia, ele conhece bem a ortografia das palavras, ele não tem dificuldade em acentuação, né? Então, ele domina bem essa outra parte. Há também aqueles candidatos que cometem apenas desvios bem pontuais e que demonstram aí destreza no uso das orações intercaladas, das inversões sintáticas, quando ele inverte sujeito e predicado, quando ele usa um sujeito posposto, por exemplo, ele consegue lembrar de manter a concordância, né? Que é raro, mas acontece. Tem também o tipo de participante que apresenta um texto que revela quase total desconhecimento, e eu já vi isso. A vontade de zerar é grande, zerar a redação inteira, gente, é grande, mas não dá para fazer isso, tá? Você só pode zerar naquela competência em que você está examinando. Você não pode zerar porque você pegou um texto desse aqui, olha, que apresenta um texto que revela quase total desconhecimento das regras de convenção da escrita e gramaticais e da organização dos componentes oracionais, por exemplo. Ele tá uma escrita péssima, ruim, tanto do ponto de vista da convenção ortográfica, das regras de escrita, como também do ponto de vista sintático. Tá aquele texto que você fala, meu Deus, o que essa pessoa tem na cabeça? Nada. Mas ainda assim, você só vai zerar naquela competência. Você não pode deixar que esse teu olhar contaminado por esse efeito, porque normalmente textos desses geram um efeito muito ruim no leitor, né? O leitor de imediato dá vontade de zerar. Mas não é assim que funciona. Você só pode zerar naquela competência, em casos muito específicos. É muito raro que os alunos tenham 0. O mais comum é que tenham, no mínimo, 40. Dificilmente sai do 0 aqui. Então, como é que eu vou avaliar esses 5 níveis de 0 a 5? Né? De 0 até 200 pontos. Né? Ele tem 0, 0, 0, 0, nada de ponto, se ele tiver uma estrutura sintática inexistente, independentemente da quantidade de desvios. Pode as palavras estarem ortograficamente corretas, acentuadas, mas se ele não forma período, são frases que... Sabe aquela coisa a gente lembra daqueles textos do Carluxo? Como é que fala, gente? É feito com corretor, né? Sugestões do seu corretor? Pronto. Se você pega uma frase desse tipo e um texto todinho com frases assim, é 0, porque ele tem uma estrutura sintática inexistente. Normalmente são só palavras soltas ou só uma lista de palavras apenas, sem qualquer nexo entre elas, tá? Você me pergunta, tem texto assim? É raro, mas tem. É bem raro mesmo, tá? Aí o nível 1, que é dos 40 pontos, ele apresenta uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios. No nível 2, ele apresenta uma estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Ou uma coisa ou outra, tá? Então, pode ser que ele tenha uma estrutura sintática mais ou menos regularzinha, mas tem muitos desvios, então ele fica aqui no 2.
Pode ser que ele não tenha muitos desvios aí do ponto de vista das convenções da escrita, né? Ele quase não tem poucos desvios poucos desvios, digamos, de concordância, tal, mas aqui, do ponto de vista da organização sintática das orações, é uma desgraça. Tudo truncado, não tem como sair desse nível 2. Na estrutura 3, ele tem que ter uma estrutura sintática regular e alguns desvios. No nível 4, ele deve apresentar uma estrutura sintática boa e poucos desvios. No nível 5, ele tem uma estrutura sintática excelente, no máximo uma falha de estrutura sintática. Então, de repente, uma falha de pontuação que levou a uma estrutura sintática deficitária, ou uma oração que ele justapôs em vez de coordenar, né? E, no máximo, 2 desvios. A nossa atenção deve se focar em alguns casos, especialmente, como eu falei para vocês, como eu diferencio uma redação do nível 1, que é 40 pontos, de uma redação nível 2, que são 80 pontos. Como é que eu faço? Eu estou com uma redação aqui, eu não estou segura se ela se encaixa em 40 pontos ou em 80 pontos. Então, a sua atenção sempre deve ser maior para casos em que ou a estrutura sintática é deficitária ou tem muitos desvios. Por quê? Porque essas características aparecem em 2 níveis. Olha só. Estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Aqui, no nível 1, que é o 40 pontos, você pode ter as duas coisas. No nível 2, ou você tem uma coisa, ou você tem outra coisa. As duas coisas juntos não dá.